né, o assunto agora. Porque assim, o assunto foi escola, daqui a pouco vem o forró, mas agora a gente vai falar de saúde. E saúde, a gente iniciou essa semana, né, com a questão do presidente Lula, que passou aí por uma cirurgia de emergência, após ser diagnosticado com hematoma subdural. Mas o que é isso exatamente? O que é essa condição? Quais são os riscos, né, envolvidos? E quem está hoje aqui comigo para explicar tudo sobre este assunto é o neurocirurgião, o doutor José Ramalho Neto, que está aqui junto comigo. Tudo bom, doutor José Ramalho? Seja bem-vindo ao nosso programa, fica à vontade. E aí, eu queria saber o seguinte, né? A gente viu que apareceu aí, não tem nenhuma imagem não, mas tem alguma imagem do nosso presidente aí? Não. Né? Se tiver, a gente põe aqui. Mas enfim, gente, ó, o presidente teve essa situação, passou por todas essas coisas, né? Essa cirurgia, enfim. E a gente vai saber quais são as complicações, os riscos, enfim. Mas, primeiramente, eu queria que o doutor José Ramalho explicasse um pouco pra gente o que é esse hematoma subdural, doutor. E o que seria, primeiramente, né? E também foi o que esse hematoma que o presidente sofreu? Foi por conta de alguma coisa, ele sentia muito dor de cabeça, eu vi, né, que ele sentia muita dor de cabeça. Essa semana eu tava com tanta dor de cabeça que eu fazia, Maria, será que eu tô com esse negócio? Mas enfim, Deus me livre. Mas aí, ele estava dizendo que sentia muitas dores de cabeça. Será que foi por conta disso? Ou será que ele sofreu alguma queda, bateu a cabeça em algum lugar e por conta disso teve essa hemorragia? Perfeito. O hematoma subdural, a gente separa ele entre hematomas subdurais agudos e crônicos. O que o presidente foi acometido foi um hematoma subdural crônico. Recentemente houve o relato de uma queda, ele teve um acidente domiciliar no banheiro e semanas subsequentes ele recorreu com dor de cabeça progressiva e aí foi feito o diagnóstico do hematoma subdural. Esse hematoma ele é topografado abaixo do crânio. A gente tem uma membrana que recobre todo o sistema nervoso central e ela é uma interface de separação entre o crânio e o encéfalo. Nesse espaço a gente tem pequenas veias, chamadas veias ponte. Esse hematoma que o presidente foi acometido, um hematoma subdural crônico, é o destacamento dessas veias. Pode acontecer de forma espontânea, a senilidade, a idade avançada, pequenos traumas domésticos de menor significado, podem ser suficientes para o desenvolvimento da lesão dessas pequenas veias e para o sangramento. Acho que até uma criança, se levar uma queda, bater a cabeça, é bom investigar. Né, doutor? Perfeito. Todo mundo, não só os adultos, mas crianças, os idosos, né, que sofrem bastante quedas. Mas o que é que causa mais isso aí? Seria mais essa questão de quedas ou tem outras causas também? O hematoma subdural crônico, ele é relacionado à ruptura dessa estrutura venosa. Pode acontecer de forma espontânea, paciente sem evento traumático, sem nenhuma alteração, e pode ocorrer por pequenos traumas. Traumas em ambiente domiciliar ou traumas mais significativos. É diferente do hematoma subdural agudo, é uma entidade diferente, com certas semelhanças, mas o fator causal é distinto. Os sintomas, quais seriam? Porque ele sentia dor de cabeça, existem outros sintomas também? Perfeito. É curioso porque o desenvolvimento desse hematoma, o hematoma que o presidente sofreu, ele é lento, ele é progressivo, ele acontece por dias, semanas. Então, há uma persistência desse sangramento de baixo débito e vai aumentando de forma progressiva a pressão sobre as estruturas cerebrais. Esse aumento da pressão sobre as estruturas cerebrais causa sintomas como dor de cabeça, náusea, vômito. Em alguns casos, o paciente ele abre com alteração comportamental, ele desorienta. Ele pode acontecer. O presidente não teve sintomas dessa magnitude. O quadro dele foi relacionado, até onde a gente tem ciência, a uma dor de cabeça progressiva. Bora lá, o diagnóstico, como é que é feito? Avaliação clínica, avaliação por especialista, por neurocirurgião, e ele é confirmado com tomografia de crânio. A tomografia de crânio, ela confirma a presença do hematoma. Outros exames, como ressonância, podem ser demandados para fazer certa distinção da causa e confirmar ser um subdural crônico ou agudo, mas de regra a tomografia. E aí o tratamento? Ele fez uma cirurgia, né? Tem pessoas que não precisam fazer cirurgia ou tem que fazer a cirurgia? Não. Pode ser feito só o tratamento? Uma parcela expressiva dos pacientes, o tratamento é conservador, sem a necessidade de abordagem cirúrgica, mas é importante a observação clínica em ambiente hospitalar, com equipe especializada, com equipe neurocirúrgica. Nos pacientes que apresentam alteração neurológica, um hematoma de maior volume, de espessura maior, é necessária a abordagem cirúrgica. Tem como tratar só com medicações? Sintomáticos.
Só sintomáticos. Certo. E quais são os riscos? Perfeito. O hematoma subdural crônico, dentro do espectro de hematomas intracranianos, é um que tem evolução favorável. É um hematoma que tem uma perspectiva de cirurgia e recuperação funcional extremamente expressiva. Na grande maioria das vezes, o tratamento cirúrgico é um pequeno trépano, é um pequeno furo que é feito no crânio. Através desse pequeno furo é feita a drenagem do hematoma. O hematoma ele fica sobre o cérebro, é drenado esse hematoma, se coloca um dreno. Esse dreno fica em observação nos dias seguintes para se confirmar a persistência ou não do sangramento. E o paciente habitualmente ele tem alta com boa condição clínica. É importante a gente documentar que é uma entidade que habitualmente está relacionada a uma recuperação expressiva, integral, sem comprometimento funcional expressivo. Sequelas. Tem gente que fica com sequelas, tem gente que fica com lesões, e aí eu queria saber se a pessoa tiver, né, digamos, sofreu uma queda lá, ficou essa dor de cabeça, enfim, fez a cirurgia, precisou realmente fazer uma cirurgia como o presidente fez, né, porque pode ser que tenha se agravado, mas, enfim, e aí, depois da cirurgia, ele pode ficar com alguma sequela, pode, sei lá, ter alguma chance de ficar com alguma coisa, de ter algum problema? A gravidade da lesão, do hematoma, é intimamente relacionado com o diagnóstico, o tempo de diagnóstico e o tratamento adequado em tempo previsto, em tempo estabelecido. É uma entidade que habitualmente ela tem um tratamento objetivo, com ótimos resultados. E o hematoma subdural crônico, ao qual o presidente foi acometido, ele tem uma grande perspectiva de recuperação integral, recuperação funcional plena, sem grande perspectiva de sequelamento ou de limitação funcional. É importante reforçar que o prognóstico está relacionado a características do paciente, evidentemente, mas a uma boa assistência médica, ao tratamento adequado, no período adequado, na janela de tempo prevista. É uma cirurgia muito arriscada? É um procedimento neurocirúrgico. Como todo procedimento neurocirúrgico, ele demanda uma atenção e um risco inerente significativo. Mas dentro do espectro de hematomas intracranianos, é um hematoma que tem uma das melhores evoluções. E aí demora quanto tempo, mais ou menos, essa cirurgia, doutor? O procedimento cirúrgico? Sim. Veja, a questão da duração de tempo depende de vários fatores. Um hematoma subdural crônico que tem uma boa evolução e que seja devidamente drenado só pelo trépano, é uma cirurgia de 1h30, 2 horas. Existem casos que há uma complicação e há necessidade de fazer uma craniotomia, fazer uma ressecção do crânio, drenar esse hematoma e recolocar o crânio de volta. Aí demanda um tempo cirúrgico mais expressivo. Não foi o caso do presidente, graças a Deus. Graças a Deus, né? Enfim, muito obrigada, doutor José Ramalho, por você ter vindo aqui no nosso programa, esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, que a gente já está doido para falar sobre esse assunto também, né? Para esclarecer melhor, porque tem muita gente aí que ficou, nossa, o presidente vai fazer uma cirurgia, será que ele está com o quê? O que é isso? Então a gente veio aqui para esclarecer melhor sobre o assunto, né? Que às vezes a pessoa não entende muito o que é, e com o médico é que ele tem mais, né, deixa a gente com uma clareza melhor sobre o assunto. Então, obrigada, viu? Muito obrigado. Vou a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto com muito forró para você, viu? Sai daí não, porque hoje é sexta-feira.